Boa tarde, galera. Alexander Santos, e todos nós temos que ter um lado. Hoje foi um dia muito ruim, já postei um pequeno vídeo hoje falando das derrotas, né, do governo, né, nessa manhã. Lógico, tem ainda o plenário, isso pode ser revertido, mas isso é uma prévia do que vai acontecer lá na frente. Isso aí eu não tenho dúvida, né? Apesar de a gente ter toda a fé do Bolsonaro, né, nós, né, termos colocado ele lá, né, dado uma resposta, fazendo uma mudança até muito grande aí no Senado, na Câmara de Deputados, mas não foi suficiente. Há muitos comunistas, muitos corruptos ainda que estão aí. Eu acredito que ainda muita coisa aí foi por causa da Smartmatic, né? O Bolsonaro deve ter ganhado, eu sempre falei aqui, com 60%, 70%, né, de aprovação aí, de voto da população. Mas a Smartmatic aí botou 50 e poucos milhões para dizer que a esquerda tem representatividade, né? E muitos, né, deputados desses corruptos aí voltaram aí através da Smartmatic. Eu espero que nas próximas eleições nós teremos o voto impresso. Bom, gente, nós temos que ter um lado. E entre militares, hoje, e Olavo de Carvalho, eu prefiro ficar com Olavo de Carvalho. A instituição Exército, eu acredito nela, eu sou fã dela, eu servi ao Exército, tenho amor a essa instituição. Mas os militares, os generais que estão com o Bolsonaro, meu amigo, é de arrepiar. É de arrepiar, né? E é melancia, né? O famoso melancia, verdinho por fora e vermelhinho por dentro. E tá aí a prova, Santos Cruz, teve aquele embate, e aí eu fui ver um vídeo do Olavo de Carvalho, onde ele explica tudo. Né? Botou ali um pouquinho de tempo, explicou o que ele tinha que explicar, e tá aí resolvido. Então você tem que tomar um lado. Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de mudar de opinião. Porque eu tenho uma opinião hoje, eu vejo as coisas, omito minha opinião, mas amanhã eu posso escutar outra pessoa, mais inteligente, mais instruída, mais informada, conversa comigo, me instrui e eu mudar de opinião. Não tem nenhum problema nisso. Bastiat já ensinava, né? Tem que mudar de opinião, você tem que pensar. Se você pensa, quer dizer, se você consegue raciocinar, se você consegue obter informações, você consegue, às vezes muda de opinião. Então, eu não tenho problema nenhum de mudar de opinião. E a gente não pode ser uma pessoa que fica em cima do muro. Nós temos que ter lado. E o meu lado é o Olavo de Carvalho. Graças a ele, Bolsonaro foi eleito. Graças a ele, muitos brasileiros acordaram. Graças ao Olavo de Carvalho, o brasileiro viu que ele estava sendo levado a ser um socialista sem pensar. Explicou, falou por que ele tanto fala dos militares, porque ele tentou avisar os militares há muito tempo, os militares sempre positivistas, achando que eles sabiam de tudo, né? É incrível, a extrema imprensa aposta na derrota desse governo, porque a extrema imprensa nunca, desde o dia 1º de janeiro de 2019, a extrema imprensa nunca parou de bater nesse governo, nunca. Ela está apostando alto e tudo na derrota desse governo. E os militares, basta a extrema imprensa acender a luzinha, botar o microfone, que os militares querem sentar em cima do microfone e rebolar em frente à luz. Essa é a verdade. Mas essa extrema imprensa que bateu no exército brasileiro durante anos, e a extrema imprensa não pode ver, a extrema imprensa não, desculpe, o exército, né? O exército não a instituição. Alguns generais não podem ver a luzinha e o microfone, que quer sentar no microfone e ficar rodando em frente à luz da extrema imprensa. Contra tudo que o Bolsonaro falou, tudo que o Bolsonaro falou ao contrário, é um verdadeiro absurdo, absurdo. Eu votei no Bolsonaro, eu votei na esperança, eu votei na mudança, alinhado com ele. Lógico, ele falou que ia botar militares, eu fiquei feliz, porque eu sei que o regime militar foi um excelente governo técnico, porque se nós estamos na merda que estamos, porque a culpa também foi dos militares, positivistas demais, né? Então a extrema imprensa apostando na derrota
desse governo. A extrema imprensa falando que Bolsonaro é um pateta e Trump deu um cano nele. Precisou que a Kimberly publicasse no Twitter, que é uma assessora de Trump, publicasse no Twitter que os Estados Unidos apoiam o Brasil como membro pleno da Câmara Internacional de Comércio. Imagine, uma assessora americana teve que ir para o Twitter para dizer que Trump e os Estados Unidos apoiam o Brasil como membro pleno da Câmara Internacional de Comércio. Ela viu, pô, peraí, o que a imprensa brasileira está falando? Então estão jogando pesado contra o governo brasileiro, muito pesado. Então a gente sabe, então eu tenho lado hoje, tenho lado e é Olavo de Carvalho, onde estão os seguidores mais fiéis na internet, onde estão os seguidores que mais lutam por esse governo e que mais querem uma guerra realmente ideológica. A parte técnica, eu já falei, ela vai te dar o meio de você agir. E eu acredito que os olavistas são a parte mais fiel, a parte que mais luta por esse governo e mais defende esse governo. Né? Outra coisa é o Santos Cruz fazendo, obrigando, né, verbas para Cannes. Tá aí, cara, tá aí, é só procurar se informar. E eu não sabia. Eu vi o vídeo do Olavo de Carvalho, depois eu vi outro vídeo de um rapaz que eu acabei esquecendo aqui o nome que eu queria falar, que mandando verba para Cannes, para esses esquerdistas. Para quê? Para chegar lá, os esquerdistas falarem que foi golpe na Dilma, falar que nós vivemos aqui numa ditadura do Bolsonaro, verba para esses esquerdistas. Ele reclamando da despetização do governo Bolsonaro, querendo contratar vários petistas, manter os petistas em torno de Bolsonaro. Então esses caras são tudo melancia, verdinho por fora e vermelho por dentro. Nós temos que tomar lado. Então, particularmente, a instituição Exército, o Exército que eu servi, que eu amo, está preservada. Para mim é a primeira em todo... É a primeira, é top de linha. Mas os generais que estão cercando o Bolsonaro, esses sim, para mim, são comunistas e traidores. É a minha opinião. Eu posso mudar? Como eu acabei de falar, posso mudar. Entendeu? Posso mudar. E a extrema imprensa agora defendendo os militares? Vamos lá. Então eu vou deixar um vídeo aqui com a palavra Olavo de Carvalho. Ele vai falar para vocês esse imbrógliozinho aí entre ele, Santos Cruz e Vilas Boas. Vamos entender e vamos tomar um lado. Não da instituição Exército. A instituição Exército está preservada. Eu estou falando dos militares, dos generais que estão ali perto de Bolsonaro, que são melancia. É complicado. Bolsonaro tendo hoje muitas derrotas, pode ser revertido? Pode, mas é uma prévia. Não vai conseguir mudar porque esse centrão está aí. Bolsonaro já falou que vai dar esses dois novos ministérios, um para o Maia e um para o Alcolumbre, fazer lá a escolha deles. Então, é um governo aí paralelo, eu não sei. Eu só rezo aí pelo Bolsonaro, cara, que eu não sei como ele está aguentando tanta pressão, tanto canalha ao seu redor. Tanta gente querendo dar uma facada nele. É incrível. Agora com vocês, o grande Olavo de Carvalho, um cara que fala e as coisas acontecem. Vamos ao vídeo do Olavo de Carvalho. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho e deixe seu like. Um abraço e fique com Deus. É com você, meu grande filósofo Olavo de Carvalho. Alô pessoal, eu queria aqui contar os últimos acontecimentos pela ordem cronológica, de maneira que vocês entendam exatamente o que aconteceu. No dia 8 de fevereiro, eu coloquei um post no meu Facebook dizendo assim: dos generais que cercam o presidente Bolsonaro, os que me parecem mais confiáveis são o Heleno e o Santos Cruz. Passados 2 dias, o Santos Cruz me responde, surpreendentemente, com um monte de insultos. Falei que você elogia o cara e responde com insulto, deve ser maluco. Então eu escrevi umas coisas lá falando, você é um idiota, você é isso, você é aquilo. E pensei que a coisa ia terminar por aí. Porém, nos dias seguintes, começaram a aparecer novos fatos que eu jamais poderia ter desconfiado
E aí que eu comecei a entender exatamente quem era o Santos Cruz. O principal desses fatos foi a denúncia feita pela Letícia Catel de que ela, como chefe ali da Apex, ela estava sendo pressionada pelo Santos Cruz para pagar convênios que o presidente Bolsonaro havia suspendido. Convênios, um dos quais era para produtores cinematográficos que queriam para Cannes exibir filmes como esse Marighella e outras coisas parecidas, filmes notoriamente comunistas. E ela não estava querendo pagar e o Santos Cruz estava pressionando para retirá-la do cargo, como de fato acabou retirando. Daí eu li no site Crítica Nacional, um artigo do Paulo Enéas, em que confirmava que o objetivo do Santos Cruz era impedir a despetização da Apex e continuar usando a Apex para financiar grupos e ONGs comunistas, esquerdistas, etc, etc. Muito bem, eu falei, bom, então é o seguinte, por que esse camarada começou a me xingar? Ele certamente desconfiou que eu estou por trás dessas denúncias, que eu disse alguma coisa para a Letícia, que eu disse alguma coisa para o Paulo Enéas, da Crítica Nacional, etc, etc. Em suma, que há uma conspiração olavista para derrubá-lo. E ele começou a espalhar essas coisas, tá certo? E chegou a mobilizar a mídia inteira, 10 senadores, tá certo? E até o alto comando das Forças Armadas. Saiu aqui no UOL, deu as 3 críticas básicas do alto comando do Exército, uma delas é como o Olavo de Carvalho se sustenta nos Estados Unidos. Então, assim, deveria haver uma conspiração olavista financiada por fontes internacionais, provavelmente americanas, para destruir o coitadinho do Santos Cruz e talvez seus colegas, e talvez as Forças Armadas brasileiras. E o cara pôs isso em funcionamento e apareceu então uma mensagem do general Vilas Boas me criticando por essa coisa. Eu não sei se o general Vilas Boas escreveu, ditou isso pessoalmente, ou se alguém redigiu e deu para ele, tá certo? O que eu sei é o seguinte, eu coloquei no meu Facebook um aviso, não vou responder agora ao general Vilas Boas, não há pressa. Por que eu fiz isso? Porque a mensagem me parecia uma coisa muito estranha. Eu pensei, por que o general Vilas Boas? O general Vilas Boas é um homem que está com uma doença gravíssima, preso numa cadeira de rodas. Se eu não respondo, dá a impressão que eu estou concordando, que eu aceitei essa coisa. E se eu respondo, vão dizer que eu ataquei o general Vilas Boas, coitado do homem doente. Eu falei, não, aí tem um truque. Né? Então não avisei que não ia responder nada. E ao mesmo tempo coloquei uma mensagem dizendo que o Santos Cruz e os seus cúmplices estavam desrespeitando o general, porque em vez de se defender a si mesmo como homens, estavam se escondendo por trás de um comandante que estava preso numa cadeira de rodas. Daí aparece em tudo quanto é mídia, né, a notícia, Olavo atacou o coitado general que está na cadeira de rodas. Olavo é um monstro, está atacando o cadeirante. E quando eu fiz exatamente o contrário, e quem desrespeitou o cadeirante foram eles. Só que é o seguinte, fica claro aí, que estava tudo montado para me pegar nessa armadilha. Só que eles se apressaram um pouco. Eles pensaram assim, vamos botar essa mensagem, o Olavo é estourado, ele vai responder xingando o general Vilas Boas, e daí a gente o denuncia como agressor de um cadeirante. Só que é o seguinte, eu não respondi nada, e eles pegaram a mensagem que eu mandei para eles, dizendo, vocês não têm vergonha de se esconder por trás de um homem que está doente, preso na cadeira de rodas, e fazer de conta que eu é que estava atacando o general. Eles fizeram exatamente isso. Então, eles se desmascararam a si mesmos. A operação foi toda montada com antecedência para me pegar nisso aí, quando eu respondesse. Eu não respondi, eles decidiram usar uma outra mensagem que era dirigida a eles e não ao general, fazendo de conta que dizer que um homem doente que está preso numa cadeira de rodas é uma grande ofensa. Por isso é simplesmente descrever a situação real dele e cobrar esses vagabundos por se esconderem por trás de um homem doente, em vez de se defenderem como homens a si mesmos. Eu entendo que eles não podem se defender como homens, porque esse Santos Cruz, com isso que ele estava fazendo ali na Apex, ele estava praticando tráfico de influência em favor de organizações comunistas inimigas do governo.
E ele, evidentemente, quando apareceram as denúncias, ele achou que eu que estava investigando e coordenando uma investigação internacional para denunciar, então ele armou todo esse rolo e inventou uma conspiração internacional para ver se desviava as atenções do crime que ele estava praticando. E chegou a este ponto, onde o alto comando das Forças Armadas está preocupado em saber de onde eu tiro meu dinheiro. Ora, eu tiro meu dinheiro do Brasil. Dos Estados Unidos não ganho um tostão. Meu dinheiro vem do Brasil através do quê? Das contribuições dos meus alunos que assistem o meu curso e dos direitos autorais dos meus livros. O meu sigilo bancário está aberto para a hora que quiserem. Se provar que eu recebo algum dinheiro aqui dos Estados Unidos, leva 20%. Se tiver algum dinheiro americano para mim, você leva 20%, porque não veio nada. Nunca veio um tostão dos Estados Unidos ou de qualquer outra fonte. Eu só tenho essas duas fontes, meu Deus do céu. É bastante dinheiro, porque eu tenho bastante aluno e vendo bastante livro. Quem não sabe disso, né? Então, é uma boa conta bancária, graças a Deus. Mas lá não tem nada de ilícito. Agora, o seu Santos Cruz, eu não sei se ele está fazendo esta pressão em cima da Apex por dinheiro ou por vantagem política. Não estou dizendo que ele está levando um tostão, não estou acusando nada disso. Mas que ele está fazendo uma coisa ilegal e contra o governo, está. E quando foi descoberto, ele decidiu criar toda esta encenação de uma conspiração internacional para desviar a atenção das autoridades. E está desviando mesmo, porque o pessoal da mídia, que está louco para me fritar, aproveitou isso aí e diz: olha, o Olavo agora está atacando o pobre general Cadeirante. Então eu apelo aqui, general Vilas Boas, o senhor é um homem honesto, o senhor recebeu alguma resposta minha? Nunca recebeu. Né? E o senhor acha que dizer que o senhor é um homem doente preso a uma cadeira de rodas é ofensivo ou é descrever exatamente a sua situação? Então, foi isso que aconteceu, gente. Eles armaram esse esquema todo, mas se apressaram um pouco e começaram a denunciar a minha resposta quando não havia resposta nenhuma. Nunca os vigaristas se autodenunciaram de uma maneira tão nítida, né? Então, agora tem que haver uma investigação disso. Vamos investigar o Santos Cruz, vamos investigar o Olavo de Carvalho e vamos botar tudo isso a limpo e alguém vai parar na cadeia. E não sou eu.